pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no OndaTech. O que a gente vai falar agora é sobre equação do segundo grau. Só que a equação do segundo grau é um tema que tem diversas etapas e a gente vai se preocupar com uma exclusivamente, que é como solucionar uma equação do segundo grau. Mas espera aí, quando a gente fala de solucionar uma equação do segundo grau, é provável que você pense na fórmula de Bhaskara. Mas a gente vai ver outras maneiras de resolver uma equação de segundo grau sem necessariamente usar a fórmula de Bhaskara, ok? Então, vem comigo nessa onda. Então veja, esse assunto é bem extenso e ele fala de duas coisas. Ele fala como resolver uma equação do segundo grau por meio de fatoração e também como é que uma equação do segundo grau ela vai modelar uma determinada situação, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente vai focar em solucionar uma equação do segundo grau por meio da fatoração. Ou seja, a gente está dizendo o seguinte, olha, falou de equação de segundo grau, é muito natural a gente pensar logo na fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é uma das maneiras de a gente resolver uma equação do segundo grau, tá certo? Tem situações específicas onde vale sim utilizar a fórmula de Bhaskara. Mas a gente vai ver outras situações em que eu não preciso usar a fórmula de Bhaskara para chegar na solução de uma equação de segundo grau. A gente vai usar aí a fatoração, tranquilo? Então, observa aqui o seguinte, eu vou ter uma equação do segundo grau e olha que eu destaquei ali, olha, quando o coeficiente C for igual a zero, é utilizar a fatoração. Nesse caso aqui, a gente vai ver alguns exemplos onde eu vou usar a fatoração porque a minha equação de segundo grau tem o coeficiente C igual a zero. Bora ver esses dois exemplos aqui. Então, como é que eu resolveria essas duas equações? A primeira delas, x ao quadrado menos 5 igual a zero, e a outra, 2x ao quadrado menos 6x igual a zero. Então, a gente vai resolver aqui essas duas equações sem utilizar a fórmula de Bhaskara. A gente vai usar a fatoração. Para a gente usar a fatoração, você precisa relembrar de alguns conceitos, que é aquele de colocar o termo em evidência. Então, presta bem atenção. Bora pegar essa primeira equação. Observa que eu tenho x ao quadrado menos 5x. Então, esses dois termos aí, observa o que é que aparece nesses dois termos. É o termo x. Então, a gente vai dizer que x será o termo colocado em evidência. Presta bem atenção. Se eu tenho x ao quadrado, se eu retirar um x, vai sobrar um outro x. Se eu tenho 5x, e no caso aí eu estou retirando o termo x, eu vou ficar apenas com o 5. E vai ficar dessa forma aqui, olha. Então, x que multiplica, entre parênteses aí, x menos 5. Ou seja, se eu multiplicar o x pelo que está dentro do parênteses, eu retorno aquela equação, ok? Então, vamos lá. Fatoramos a equação do segundo grau. O que a gente vai fazer agora é raciocinar para como chegar na solução. E presta bem atenção. A equação do segundo grau que está fatorada, você observa, é x que multiplica x menos 5. Bora parar e pensar no seguinte. X que multiplica x menos 5 está sendo igual a zero. Se é igual a zero, só existem duas possibilidades para isso acontecer, que é o que vai aparecer aí na tela. Ó. Então, eu vou ter ou o x é igual a zero, ou x menos 5 é igual a zero. Tranquilo? X igual a zero, já chegamos a uma solução, ou seja, x igual a zero já é uma das soluções dessa equação. A outra está dizendo x menos 5 igual a zero. Nesse caso, x menos 5 igual a zero significa x igual a 5. Ou seja, a solução para essa equação de segundo grau é x igual a zero e x igual a 5. Eu cheguei à solução sem necessariamente utilizar a fórmula de Bhaskara, ok? Então, veja, nesse primeiro caso aí, eu encontrei as soluções para a equação utilizando a fatoração. Bora fazer com a segunda equação agora, que eu tenho 2x ao quadrado menos 6x igual a zero. Vou fazer a mesma coisa. Observa, na primeira parte eu tenho 2x ao quadrado. Na segunda eu tenho 6x. O que é que aparece nesses dois termos ao mesmo tempo? Aparece o número 2, aí você pode estar dizendo, professor, eu só estou vendo 2
no primeiro termo. Mas se você observar o segundo termo, ele é 6x. E 6 é 2 vezes 3. Então, o 2 aparece ali também. Então, nesse caso aí, o termo em evidência vai ser 2x. Retirando aí, a gente vai encontrar 2x que multiplica x menos 3. Ou seja, essa equação aí embaixo, ela é a equação de cima, só que fatorada. E vamos usar a mesma lógica, ou seja, bora parar e pensar aqui no seguinte. 2x que multiplica x menos 3 é igual a zero, então duas coisas podem acontecer. A primeira delas é 2x igual a zero e a segunda é x menos 3 igual a zero. Para que isso aconteça, vai ser necessário que x seja igual a zero e x seja igual a 3. Percebeu que eu cheguei novamente na solução da equação do segundo grau, fatorando a equação e chegando no resultado sem utilizar a fórmula de Bhaskara, tá certo? Então, pessoal, quando a gente tem uma equação do segundo grau, é interessante a gente saber métodos para resolver uma equação do segundo grau. Percebeu que eu gastei menos tempo e tive muito menos trabalho de chegar nas soluções do que se eu tivesse utilizado a fórmula de Bhaskara? Existem momentos adequados para a gente fazer isso daí. Então, eu cheguei à solução dessas duas equações do segundo grau utilizando a fatoração quando C é igual a zero. Beleza? Então, já fica aí essa dica. Toda vez que você tiver uma equação do segundo grau, o termo C for igual a zero, você pode utilizar essas maneiras que eu utilizei aqui, fatorando e raciocinando. Quais são as possibilidades para ser igual a zero? Nesse caso aí eu fiz com as duas equações da mesma forma, ok? Então, resumindo aqui, tem uma equação de segundo grau onde C é igual a zero. Eu vou fatorar, eu fatoro colocando o termo em evidência, beleza? E quando a gente vai colocar o termo em evidência, a gente encontra um produto que dá igual a zero. Se o produto dá igual a zero, é porque cada um dos termos a gente vai fazer a avaliação de que eles precisam ser zero. Tranquilo? Então, veja, precisa treinar bastante a solução das equações de segundo grau utilizando a fatoração. Então, para isso, tem esse QR Code aí na tela que eu quero que você aponte e pratique bastante todos esses exercícios sobre resolver uma equação de segundo grau utilizando o método da fatoração, ok? Então, espero que tenham gostado. Um tchau, tchau e até a próxima.